Olá, está no ar o programa Em Direção da TV FEC. Estamos trazendo até você notícias do movimento espírita catarinense. Atualize-se, o programa Em Direção vai deixar você bem informado. No quadro Você Sabia, confira uma entrevista realizada com a vice-presidente da Federação Espírita Uruguaia, Mirta Ataídes. Nesta conversa, Mirta nos conta como surgiu o movimento espírita em seu país e ainda fala sobre a contribuição mútua entre os espíritas brasileiros e uruguaios na divulgação do espiritismo. Olá, telespectadores da TV FEC. Nós estamos aqui hoje com a nossa companheira espírita da Federação Espírita do Uruguai, Mirta Cal, a quem a gente vai entrevistar para o nosso programa de hoje. Mirta, seja muito bem-vinda à nossa Federação Espírita Catarinense. Bueno, buenas tardes. La agradecida soy yo por esta oportunidad que el Padre nos ofrece en ocasión de la asunción de nuestra coterránea querida Esther Fregosi, a la que tanto la queremos porque nos ha ayudado mucho en el movimiento espírita de nuestro país y era un deseo muy profundo de poder acompañarla en ese momento tan importante para su vida, ¿no? Y pedirle al Padre que la sostenga en los momentos de dificultad, y que la ilumine y que la guíe como hasta ahora, tratando de despertar conciencias y de abrir corazones hacia la espiritualidad. Muito bem. Mirta, você pode nos detalhar um pouco como que foi o surgimento do movimento espírita no Uruguai e se houve a contribuição de companheiros espíritas brasileiros e catarinenses nesse país? Bien, la pionera del espiritismo en el Uruguay fue nuestra hermana Aurora de los Santos, que era oriunda de Rivera, conoce el espiritismo en Santana do Livramento y ahí en ocasión se queda viuda con 7 hijos y se traslada a Montevideo con una mediunidad curativa impresionante a la cual la llamaban la falsa médica. Estuvo varias veces presas por esa razón, dejando sus hijos en el orfanato o en casa de los vecinos, pero ella salía de allí y continuaba bregando, tratando de dar a conocer lo que era la doctrina espírita. Desde que se inició allá por el año 1969, podemos decir que tuvimos varios periodos o etapas. La etapa del inicio de la doctrina espírita, donde ahí el crecimiento, se multiplicaron los centros, hubieron en aquel entonces 11 casas en Montevideo. Luego viene el periodo del decaimiento de la doctrina, porque cuando las cosas no se hacen bien, el sustento espiritual no está presente y las cosas caen por sí solas. Pero gracias a Dios luego resurge el movimiento espírita, al cual había quedado muy decadente, y gracias a nuestros hermanos brasileños es que tuvimos ese impulso, ese intercambio de conocimiento vibracional para continuar en nuestra tarea. Una persona que nos ayudó muchísimo en aquel entonces, en la cual coincidía que era la presidente, fue nuestro querido Joan Néstor Mazzotti, que le tengo un gran cariño y un gran amor. Esther Fregosi fue muchas ocasiones en Montevideo. Marta Antunes, perdón. Marta Antunes, y ahí empezaron el intercambio. Bien, ellos nos proporcionaban todas las condiciones para que nosotros fuéramos al Brasil, a las reuniones, a mamar eso y después llevar a nuestro país. O bien iban nuestros hermanos brasileños a hacer seminarios, conferencias, encuentros, que fue muy productivo. En el año 2200
en el 2004, nosotros tratamos de dividir al país en dos regiones, a través del Río Negro, la región norte, que la coordino yo hasta ahora, y la región sur, que coordina Eduardo de los Santos, que actualmente es el presidente de la federación. Comenzamos con un eslogan: ¿cómo amarnos si no nos conocemos? Y trabajamos durante todo ese año, que otra persona también que nos ayudó muchísimo fue Antonio Durante, argentino, que ya pasó para el plano espiritual. El segundo año fue Unidos para Crecer, Creciendo Unidos fue el otro. Esto nos potencializó en las regiones para entusiasmar, comprometer a la gente. Podemos decir que en el año 2011 pudimos hacer el primer encuentro sudamericanos en Punta del Este. El 2013 se hizo el segundo encuentro sudamericano en Paraguay, y ahí fue como un nuevo resurgimiento a través de las áreas que fueron creadas, porque las casas espíritas en nuestro país antes estaban presididas por una persona. Entonces se crearon 7 áreas de trabajo: el área de gestión, el área de ESDE lo cambiamos por estudio y formación doctrinaria, el área de comunicación, infancia y juventud, promoción social, mediunidad, asistencia y promoción social. Y eso es lo que nosotros estamos trabajando desde el año desde el 2015 en Paraguay, en el 2013 en Paraguay. 2015 lo hicimos en Chile, y ahora este año tenemos en octubre del 21 al 23 el 4º Congreso Sudamericano, que el 5º va a ser acá en el Brasil, que todavía ahora cuando vayamos en Colombia se va a decidir el lugar del Brasil que lo vamos a hacer. ¿En qué año va a ser ese congreso no Brasil, Mirta? En el 2019. Porque cuando estamos haciendo en un país, ya se determina a los 2 años dónde va a ser, porque da motivo a promocionar en el mismo encuentro. Bueno, y yo estoy también vivo en Rivera, límite con Santana do Livramento, donde trabajamos en forma muy unida con todos nuestros hermanos brasileños. Tal es así que nos incluyeron en la 6ª región de Río Grande do Sul, donde hacemos el intercambio de expositores, pero también actividades. El año pasado comenzamos con una actividad Iluminando Fronteras, donde hacemos todos los meses durante 3 días una feria internacional del libro espírita y uruguayo. También el año 2015 pudimos hacer el primer encuentro internacional espírita por la paz, donde estuvo representado por Brasil en la figura de nuestro querido amigo y hermano Tels Cardoso Farías de Santa María y Pablo Arias por Uruguay. El año pasado logramos hacer el segundo encuentro internacional espírita por la paz, pero ahí incluyendo a Argentina, con la presencia de Gustavo Martínez, el presidente de la Confederación Espiritista Argentina. Este año nos ha llenado de alegría también porque pudimos abrir en Montevideo, que es un país muy difícil de llevar la doctrina espírita porque son muy racionalistas, escépticos, descreídos. Es trabajar en piedra dura,
pero no por eso vamos a bajar los brazos y dejar de trabajar. Y abrimos la primera librería espírita en Montevideo, que está situado en la calle principal de nuestra capital, allí en 18 de julio. Ahora el día 14, el martes 14, se inauguró un espacio de Allan Kardec que queda a 2 cuadras de la Terminal Tres Cruces, que es un lugar de mucha influencia de público, con el propósito de que conozcan la doctrina espírita. No funciona como un centro, sino que es un espacio para la lectura, con brindis de cafecitos si lo desean, y exposiciones. Y luego, si la gente se interesa por conocer la doctrina espírita, se la deriva a los centros de cualquier parte que vivan, ¿no? E esse espaço, Mirta, ele é mantido pela própria Federação Uruguaia? No, ese espacio es mantenido por otros hermanos, apoyado por supuesto por la Federación Espírita, pero son otros hermanos que están trabajando muy lindo en todo el territorio. El otro día yo decía que antes en nuestro país eran solamente 4 los departamentos que conocían la doctrina espírita. Hoy podemos decir con mucha alegría que de los 19 departamentos que componen nuestro territorio físico, 15 ya conocen la doctrina espírita. Por supuesto, el nacimiento, como siempre, como aquellas casas del cristianismo naciente, pequeñas casas con su simplicidad, pero tratando de llevar el consuelo y la esperanza a los corazones afligidos. Y bueno, y así estamos trabajando. Se manifiesta aquello de que la obra es mucha y los obreros son pocos. Eso yo creo que sucede en todos los lados. Personas que no quieren comprometerse, pero a veces pocos hacen mucho en vez de que muchos hagan poco, ¿no? Isso mesmo. E Mirta, essa expansão que tu comentou a respeito dos 4 departamentos que havia centros espíritas passou para 15. 15. Essa expansão ela pode também ser justificada pela presença e pela companhia constante dos companheiros brasileiros, catarinenses e gaúchos no Uruguay? Sí, totalmente. Digo, si no fueran por nuestros sirineos brasileños que desde siempre nos ayudaron, es que hemos podido llegar a ser lo que hoy está viviendo el Uruguay. Y seguimos siempre muy unidos con nuestros hermanos brasileños. Ahora mismo estamos invitadas para la reunión que va a haber en Río de Janeiro en mayo, Dios mediante que podamos asistir. Y bueno, y los brasileños son los que nos dan el empuje para continuar adelante, divulgando la doctrina, y tratando de que sea esa palanca de transformación de la humanidad, ¿no? Así que estamos muy agradecidos y muy contentos con todos ustedes, los brasileños, que siempre fueron los que nos ayudaron muchísimo. Muito bem, Mirta. E as expectativas, então, para o movimento espírita uruguaio no futuro são as melhores possíveis? Sí, pensamos continuar en este ritmo de trabajo. Ahora en marzo se cambia, cada 2 años hacemos el cambio de la institución, de los integrantes de la institución, pero todos los que integramos la federación tenemos esa idea de juntar nuestras manos y unir nuestros corazones en pro de mejorar y llevar la doctrina a tantos seres y que se despierten hacia la espiritualidad, que es realmente nuestra patria, ¿no? Así que estamos muy felices por eso. Que bom. Muito obrigada, Mirta, pela tua presença aqui com a gente hoje e que faça bom retorno à terra natal. Bueno, yo soy la agradecida
a Dios, a Jesús por proporcionarme esta oportunidad y a ustedes por recibirnos tan gratamente, porque los brasileños tienen esa condición de la amorosidad, de esa vibración que nos envuelve y que nos deja muy bien, ¿no? Y siempre digo, no hay cosa mejor que compartir nuestras vidas con nuestra familia espiritual, la verdadera familia. Gracias, muchas gracias. Muito obrigada, Mirta. A educadora expositora espírita Lúcia Moisés, do Conselho Espírita do Rio de Janeiro, esteve em Santa Catarina entre os dias 31 de março e 2 de abril, para participar dos eventos da região de Blumenau e Florianópolis. Nos dias 31 de março e 1º de abril, Lúcia fez uma palestra aberta ao público e uma capacitação para evangelizadores espíritas em Blumenau. Já no dia 2 de abril, a educadora esteve em Florianópolis ministrando uma capacitação para evangelizadores da infância e juventude das casas espíritas da região. O evento foi realizado em parceria com a 4ª e 14ª União Regional Espírita, que reúne casas espíritas da região de Blumenau e da Grande Florianópolis. A federação, comprometida com a difusão do espiritismo por meio da arte, está apoiando o espetáculo O Cândido Chico Xavier, que passará por 2 cidades de Santa Catarina neste mês de maio. Dia 6, sábado, a peça será apresentada em Balneário Camboriú e no domingo, dia 7, em Florianópolis. Para mais informações, consulte o site da FEC e saiba como adquirir o seu ingresso. 2 feiras do livro espírita serão realizadas no mês de maio. A primeira delas será em Chapecó, ao longo do dia 6 de maio, sábado, no calçadão da Avenida Getúlio Vargas. A realização é da 12ª União Regional Espírita, que reúne centros espíritas de Chapecó e Xanxerê. No dia 7 de maio, domingo, a feira será em Florianópolis, no Parque de Coqueiros. A realização é da 14ª União Regional Espírita, que reúne as casas espíritas da região e da Grande Florianópolis. Evangelizadores da infância e juventude já podem se inscrever para participar do Encontro de Educadores Espíritas de Santa Catarina de 2017. Este ano o evento será realizado em 2 polos diferentes. Araranguá vai sediar a edição Litoral, no dia 20 de maio. Concórdia recebe a edição Oeste, no dia 27 de maio. O evento busca melhorar a qualidade da tarefa de evangelização infanto-juvenil com base nos documentos de orientação lançados pela Federação Espírita Brasileira. Inscreva-se no portal da FEC e participe. A dica de leitura de hoje é de Eduardo Juncker, vice-presidente da Mediunidade e Atendimento Espiritual da Federação Espírita Catarinense. Lhe recomendo o Guia de Orientação para a Prática da Atividade Mediúnica na Casa Espírita, um lançamento da FEB através do CFN, que traz diretrizes de orientação e organização ao trabalho mediúnico, contendo a obra em 2 partes. Primeira, a organização e orientação para a atividade mediúnica. A segunda parte, um resumo dos livros dos médiuns, que nos propicia a orientação segura para a implementação dos regimentos internos, dos trabalhos mediúnicos na nossa organização frente às graves responsabilidades da atividade da prática mediúnica. Luiz Oswaldo Ferreira de Melo nasceu em Florianópolis em 21 de junho de 1893 e desencarnou aos 77 anos em 25 de julho de 1970. Prestou imenso serviço à sociedade catarinense e à doutrina espírita, seja como escritor, médium, jornalista e tribuno. Era filho do casal João Adolfo Ferreira de Melo e Zélia Caldeira Souto de Melo. Foi casado com Ana Bosco de Melo, com quem teve 6 filhos. Depois de concluir seus estudos,
dedicou-se ao serviço público e ao jornalismo, tendo assumido o cargo de diretor-geral da Assembleia Legislativa do Estado, cargo no qual se aposentou em 1959. Além de dedicar-se aos trabalhos da imprensa, publicou artigos em todos os números de Revelação, editados pela Federação Espírita Catarinense. Grande trabalhador da seara espírita, foi secretário e representante de Santa Catarina, quando ocorreu a assinatura do Pacto Áureo de Unificação, no Rio de Janeiro, em outubro de 1949, do qual resultou a fundação do Conselho Federativo Nacional. Como escritor, publicou 3 obras: a novela Heroísmo e Humildade, a obra de inspiração mediúnica Epístolas aos Espíritas e Sobrevivência e Comunicação dos Espíritos, um relato de 2 investigações sobre a mediunidade. Presidiu durante muitos anos o Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo, onde exerceu a mediunidade curadora. Distribuiu benefícios a muitas gerações, sendo inúmeros casos em que, pela sua sensibilidade, pôde ser instrumento de libertação dos sofredores. Em 24 de abril de 1945, fundava a Federação Espírita Catarinense, do qual foi presidente até 1968, quando, por motivo de saúde, passou o cargo a José Antônio Santiago. Todavia, a família espírita catarinense o manteve como presidente de honra da Casa Máter do Espiritismo do nosso estado. Uma peça criada por uma equipe de voluntários da 14ª URI está fazendo um sucesso na Grande Florianópolis. Originalmente realizada para o Encontro Macro-Regional 2016 da FEC, a peça Um Novo Tempo já foi apresentada em 7 casas espíritas da região. A obra do livro Voltei, de Irmão Jacó, serviu de base para o roteiro e os diálogos da encenação. No livro, o espírito Jacó narra sua experiência além-túmulo e esclarece temas como o desligamento do corpo físico, o reajuste da nova vida e o reencontro com familiares e amigos. Até a realização da macro-regional, nenhum dos membros da equipe tinha ideia do que o trabalho se estenderia. Após ter recebido o convite para a primeira apresentação em agosto de 2016, diversas outras casas começaram a fazer o pedido e o trabalho se ampliou. Aprendizado, emoção e alegria têm sido a tônica dessa atividade, que promove a divulgação da mensagem espírita por meio da arte, edificando, esclarecendo e comovendo corações, sempre sob o amparo do Divino Mestre Jesus. Fiquem agora com a segunda parte do nosso programa. Não esqueçam de curtir a nossa página no Facebook e no YouTube. Até a próxima! Queridas irmãs, queridos irmãos, que tenhamos muita paz. Naturalmente, as palavras que nós acabamos de ouvir a meu respeito é de um amigo, de um espírita, que eu espero que não considerem, porque às vezes as pessoas nos veem de um jeito e nós nos esforçamos para ser desse jeito, porque ainda não somos. Porque na realidade é a forma como as pessoas nos veem. E como espírita nós compreendemos que temos que fazer um esforço muito grande para domar as inclinações que ainda temos, que não são boas. E talvez este esforço que nós estamos fazendo possa ser depreendido pelas pessoas que estão em volta de nós. E esse é o convite que a doutrina espírita nos faz quando nós entendemos e procuramos seguir os ensinamentos que ela nos traz. Mas eram dias muito parecidos com o que nós estamos vivendo. Corrupção, política desordenada, guerras, um egocentrismo falando muito alto,
o desrespeito aos direitos humanos. E nós estamos falando de um cenário de há 2000 anos atrás. Um cenário muito parecido com o nosso. A única diferença daquele cenário para os dias de hoje é que ao longo desses 2000 anos, a ciência, o conhecimento humano evoluiu ao nível que nós conhecemos hoje, que dizemos é o estado da arte. Porque o acúmulo de todo um processo evolutivo que o homem, ao longo do desenvolvimento destes 2000 anos, chegamos a atingir, a ponto de que nós tivemos no século passado um crescimento exponencial. Apenas em um século, a humanidade no campo científico e tecnológico deu um salto muito grande, como se fora, e na realidade foi, o acúmulo de toda a experiência que nós tivemos ao longo do processo evolutivo que a história nos conta. Mas há 2000 anos, a misericórdia do Pai, diante do cenário tão difícil e preocupante, nos enviou o Filho dileto. Nos enviou Jesus para estar junto a nós, no momento em que nós precisávamos de algo novo, para podermos mudar os nossos referenciais e, a partir daí, seguir de uma forma segura, já que, antes dele, nós tivemos ensinamentos semelhantes àquele que ele trouxe. Entretanto, estes ensinamentos foram segmentados. Alguns falavam alguma coisa do que ele disse, em épocas diversas, em locais diversos. Entretanto, ele foi o único que sintetizou todos os ensinamentos, deixando-nos uma lei maior, a lei áurea, que é de amar ao Pai. Mas, ao mesmo tempo que ele nos falou que deveríamos amar a Deus, e por não entendermos Deus, porque a imagem de Deus que nós tínhamos à época era uma imagem de um Deus que, desde a época dos primatas, era aquele Deus que matava se alguém praticasse algum ato. Mas evoluiu um pouco mais, porque quando Moisés já não matava, mas praticava a lei. Se eu fizesse algumas coisas erradas com as minhas mãos, elas deveriam ser cortadas. E assim por diante, a ponto de chegar à lei de Talião, que era justamente uma lei para que não se fizesse abuso diante da justiça dos homens. E esta lei ensinava que nós deveríamos amar as pessoas que nos amavam. E ele chega ensinando-nos no segundo ensinamento, que é tão importante quanto o primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas, dizendo-nos que nós deveríamos amar ao nosso próximo. Quando assim o fez, ele não distinguiu se era amigo ou inimigo. Porque a lei anterior até então dizia que nós deveríamos amar somente aqueles que nos amavam. E, na realidade, odiar aqueles que nos odiavam. E ele quebrou um paradigma, revolucionando um conceito também milenar, dizendo que deveríamos amar, inclusive, aos inimigos. E ele chegou até nós na simplicidade, de tal forma que nós convivemos com Jesus e não soubemos entendê-lo, compreendê-lo. Hoje, nós sabemos que ele é o governador da terra. Nenhum espírita tem dúvida disto. A terra tem 4,5 bilhões de anos, pela contagem da ciência dos homens. Jesus é um espírito crístico. É um espírito que já chegou à pureza no desenvolvimento que o Criador dará ao criatura a oportunidade do crescimento. Isso não quer dizer que ele chegou ao ápice